A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Ontem nós terminamos o livro de Ezequiel, profeta do Senhor, com a visão do novo templo do Senhor e de como seria, as suas divisões, as cidades de refúgio, a divisão das cidades e tal. E hoje a gente vai começar o livro de Daniel, Daniel é um homem disciplinado, um servo do Senhor, e que serve até de inspiração para a gente, porque ele realmente enfrentou muitas coisas em nome do Senhor, se manteve firme em nome do Senhor, e o Senhor o abençoou, como ele se sustentou na palavra do Senhor, a palavra do Senhor o sustentou, E é sempre assim, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então a gente vai começar hoje, mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é bom interagir com o canal. E vamos começar, Daniel em Babilônia, no capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real, e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Só um detalhe aqui, quando ele pediu para não se contaminar, com os alimentos do rei, porque como o rei tinha, os seus deuses ali, ele tinha o seu Deus, eles tinham o costume de ofertar o alimento ao seu Deus para depois servir ao rei, E hoje em dia ainda tem isso, tem muita gente que oferta alimentos antes de se alimentar, Por isso, inclusive, tem até uma parte da Bíblia que fala, quando você fosse se alimentar na casa de alguém, não pergunte de onde vem o alimento, para que você não tenha consciência do pecado, porque se você souber da onde vem, por exemplo, se a comida for ofertada, se você souber que ela foi ofertada, você não pode se alimentar com ela, Então é melhor você não saber, você pode se alimentar pela inocência. Depois eu vou procurar com cautela aonde que está escrito isso para me expressar melhor.
Mas então, como Deus era, ou como Daniel era um servo fiel ao Senhor, né? Então, e ele sabendo que os reis tinham esse costume, né? Os reis estrangeiros tinham esse costume de ofertar os seus alimentos a deuses, então, para não correr o risco de blasfemar contra o Senhor, ele pediu então para que que a sua alimentação fosse separada, fosse diferenciada, né? Era uma honra para aquele povo receber do alimento dos reis, né? Para eles era uma honra. Mas Daniel, sendo um servo do Senhor, honra maior ainda é seguir os mandamentos do Senhor, né? E isso tem que ser para nós até o dia de hoje, sempre tem que ser assim. Honra maior é poder servir ao Senhor. E Daniel mostrou isso, né? Ele pediu, ele conversou, e a gente vai ver aqui como foi essa conversa com o Aspenaz, né? Com o eunuco de Nabucodonosor. E a gente continua aqui no versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com teus servos. Olha só, né? A confiança em Deus, porque como ele estava agindo para a glória do Senhor, então ele tinha a convicção de que o Senhor manifestaria ali o seu poder, né? Garantindo que eles estariam de boa aparência, que eles estariam fortes e saudáveis, se alimentando somente do que Deus lhe prover, né? E aí continua no versículo 14. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado com os que trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ao primeiro ano do rei Ciro. Para você ver, né? Deus nos capacita quando ele quer fazer o trabalho dele, né? Quando ele quer fazer a obra dele. Muita gente pensa, né? Eu quero fazer a obra, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, mas não sei o que fazer, eu não entendo nada, não sei o que fazer, né? Não tenho conhecimento de nada, mas Deus capacita, né? Quando Deus tem uma missão, aliás, quando não, Deus sempre tem uma missão para nós, né? E quando chega o momento de ir atrás dessa missão, ele nos capacita. Lembra-te que Moisés, por exemplo, que Moisés falou que ele não era bom nas palavras, né? Deus falou para ele que ele seria capaz de fazer, mas ele retrucou tanto que Deus resolveu colocar Arão, seu irmão,
para que ele falasse com o povo, já que Moisés era tão tímido. Mas Deus capacitou Moisés para liderar o povo, Deus capacitou Josué para liderar o povo, e foi, inclusive, de Josué foi até um pouco mais fundo, porque Josué era comparado com Moisés, né? Porque Moisés foi o primeiro líder e passou por maus bocados, né? Porque enfrentou o Egito, né? Embora foi Deus que enfrentou, mas a visão do povo era Moisés que estava à frente do povo ali, né? Ele era o intérprete entre Deus e o povo, e muitas vezes o povo desconfiou se o mesmo Deus que estava em Moisés, se ele estava em Josué. Então Deus capacita todo aquele que vai fazer a missão do Senhor, né? Então, para fazer os templos, né? Cada templo, seu Salomão, por exemplo, ele disse a Davi, quando Salomão foi construir o templo, Deus já tinha preparado a Davi tudo o que precisava, né? Os materiais e tal, e desde o tempo de Davi, ele já estava preparando as pessoas, os artífices, né? Os artesãos, todos aqueles que precisavam, aqueles que trabalhavam com pedra, aqueles que trabalhavam com madeira, cada um com o seu dom que Deus lhe deu, né? Que hoje a gente conhece, né? Como engenheiro, como designer e tal. Hoje cada um tem uns nomes diferentes, mas eram as mesmas profissões. A diferença é a tecnologia, né? Então, quando Deus tem uma missão para nós, Ele nos capacita. Às vezes a gente acaba deixando isso de lado, a gente às vezes acaba esquecendo que quando Deus quer algo de nós, Ele nos mostra como fazer. A gente às vezes fica tão obsessivo com aquela questão, tão concentrado ali, e esquece, né, olhando para aquilo ali, para aquela questão ali, esquece de olhar para o principal, que é olhar para o Senhor, porque Ele nos prepara para o que Ele quer, que é para o louvor dEle, né? Então, não pense no objetivo, pense no Senhor, que é Ele o principal, né? Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Se nós entregarmos a nossa vida a Ele, Ele dirige de acordo à vontade dEle e tudo sai perfeitamente, né? Que eis a questão, tudo sai perfeitamente. Muita gente que não conhece a Deus fica pensando, nossa, mas que submissão é essa, né? Não é uma submissão, é simplesmente um respeito de um filho para um pai, né? Deus é o nosso pai, nós o obedecemos porque nós o amamos, né? Ele nos deu a vida, né? Ele nos ama muito mais que nossas mães, né? Que todo mundo fala que a mãe é um amor sublime, mais sublime ainda do que o amor de Deus não existe, né? Deus supera o amor de mãe. Tanto que Deus fala, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu nunca esquecerei de ti. Então Deus se mantém sempre em nossos caminhos, sempre em nossa vida, sempre em nossa direção, sempre nos mantém na direção certa, e não há perigo de errar, porque Ele quer a nossa proteção, Ele quer a nossa salvação, né? Ele procura sempre a nossa salvação. Ele jamais vai fazer algo que lhe permita sofrer realmente, ele jamais vai fazer algo que lhe permita se afastar dele, por exemplo. Veja o exemplo de Jó, né? Jó sofreu muito, Jó ele sempre andou nos caminhos do Senhor, sempre teve tudo na vida, tudo do bom e do melhor, sempre foi grato a Deus por isso, mas Satanás, por inveja, acabou provando a Jó, né? Acabou tentando a Jó. E Jó se justificando a Deus, falar, mas eu sempre andei nos caminhos do Senhor, eu sempre fiz tudo o que é certo. Quem era Jó para se justificar? Jó é um ser humano, como nós, né? Como todos nós, não tem que ficar se justificando para Deus. Deus sabe o coração de cada um, não precisa ficar se justificando. O que a gente tem que fazer é aceitar os caminhos de Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente e Ele sabe
o que devemos passar. Como diz o ditado, ele dá o frio de acordo com o cobertor. Ele sabe até onde a gente aguenta. E quando a gente não aguentar, o que a gente faz? A gente entrega nas mãos dele e deixa que ele lute por nós, né? E não ficar se justificando. Não tenho por que se justificar para o Senhor, sendo que eu não sou nada, não sou ninguém, né? Eu sou um verme. Por que eu vou me justificar? Eu não tenho valor algum, entre aspas, né? Não tenho valor algum, entre aspas, porque assim, se for parar para pensar friamente, realmente, Deus sem mim, ele continua sendo Deus, ele não muda nada para ele. Mas eu sem Deus, aí sim eu também não sou nada. Então eu preciso de Deus na minha vida para que eu seja alguém. Entendeu a diferença, como que é? Então, eu preciso de Deus, não é que Deus precise de mim. Ele me criou, ele me deu a vida. Eu tenho que ser grata por isso e adorá-lo por isso, agradecê-lo por isso, e ele ainda me dá a oportunidade de ter a vida eterna ao lado dele, né? Imagina só, essa vida que a gente vive aqui hoje, é tanta maldade, é tanta coisa acontecendo, é tanta barbaridade que a gente fica sem saber, a gente fica atônito, a gente fica imaginando como que o mundo chegou a esse ponto. Mas a gente sabe que no mundo jaz o maligno, né? Que o mundo realmente pertence ao maligno. É por isso que o mundo está nessas condições. E Deus quer nos tirar desse mundo, Ele quer nos levar para o mundo dele. Imagina só, então, se ele quer me levar para viver ao lado dele, então quer dizer que eu tenho muito valor para ele, que embora eu realmente não valha nada, mas eu tenho muito valor para ele, se ele quer me levar para viver ao lado dele. Então, é um pouco contraditório? Mas é o amor de Deus. O amor de Deus é assim, ele é puro, é misericordioso e é grandioso. Por ele, todos nós viveríamos juntos ao lado dele. Mas não tem como, porque o mal prevalece nesse mundo aqui. Então não tem como o mal entrar no lugar santo, né? Então é só por isso que não vão todos para o céu. Mas aquele que se manter nos caminhos do Senhor, aquele que se purificar, aquele que andar, cumprir com seus mandamentos, aquele que andar nos caminhos do Senhor, se arrepender de seus maus caminhos, né? Aquele que se voltar para o Senhor, terá a oportunidade de estar ao lado do Senhor, né? Terá a oportunidade de viver com o Senhor. Esse dia está perto, né? Então, reflita, porque falta pouco, né? Falta pouco. A gente vê as coisas acontecendo aí e dá para perceber, até mesmo quem não conhece a Bíblia, dá para perceber que o mundo está perto do seu fim. Quando a gente vê, né, um filho matando o pai, matando mãe, matando irmão, uma criança, né? Esses dias eu vi uma criança de 13 anos matando a família toda porque sofria pressão para fazer dever de casa, sendo que ele queria ficar no celular. Então, quando a gente vê coisas desse tipo, a gente realmente percebe que o mundo está acabando mesmo, que são os fins dos tempos mesmo, né? Então a gente não precisa nem, mesmo quem não conhece ao Senhor, mesmo quem não conhece a palavra do Senhor, está percebendo isso, que o fim dos tempos está chegando. Então aproveita enquanto é tempo e conheça o nome do Senhor para que tenha a oportunidade de viver eternamente ao lado dele, para que tenha a oportunidade de salvação e poder fazer parte do reino de Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai, muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor, louvado seja, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, continue nos direcionando, Pai, continue nos abençoando, Pai, não permita que nos afastemos de Ti, Senhor. Necessitamos de Tua presença, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Tire tudo que não lhe pertence, Pai. Encha esse coração com o Teu amor, Pai, com a Tua unção, com a Tua glória, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toque em sua família, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo,
Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Teu conhecimento, Pai. Precisamos ouvir cada vez mais a Tua palavra, Pai. Precisamos de intimidade contigo, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.